Flamengo chegou em Quito por volta das 10 horas da noite do último domingo, horário local, e foi bastante tietado no aeroporto. Principalmente Gabigol, que parou para tirar fotos. E aí sim, à tarde, partiu para o treino no Estádio Olímpico Atahualpa. Vale lembrar que a última visita do Mengão ao país marcou a nossa terceira conquista da Libertadores. Impossível esquecer, né? Na ocasião, a vitória histórica sobre o Atlético Paranaense ocorreu em Guayaquil. Aqui com o Arturo Vidal, jogador internacional, que vai fazer a segunda final internacional pelo Flamengo, novamente aqui no Equador, né, Vidal? Como está a sua expectativa para esse jogo tão importante, início de temporada mais uma vez? Sí, hola. Sí, con muchas ganas de que llegue el partido. Sabemos que son 180 minutos, así que tratar de sacar un buen resultado mañana, hacer un buen partido, mejorar todo lo que venimos haciendo. El equipo está súper concentrado, así que trataremos de dejar todo mañana en el campo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área, e a gente vai falar hoje sobre essa provável proposta, né, bem louca aí do Al Hilal, de em torno de quase R$500 bilhão pelo nosso atacante Pedro, né, que trouxe aí o jornalista Gustavo Henrique. A gente vai falar também sobre o estádio do Flamengo. O Flamengo deu mais um passo em relação à construção do estádio, sobre Flamengo versus Independente Del Valle. Tudo sobre essa partida. A gente vai falar também sobre mercado da bola. Tem uma situação ali do Cuéllar que eu queria conversar com vocês, e também sobre o Ângelo Preciado. Nosso ex-presidente Bandeira de Melo abriu verba após a base conseguir ali marcar 2 gols e salvar a gente na última partida. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, porque lá vocês podem conferir, eles estão com uma novidade, né, em relação a Conmebol Libertadores, Conmebol Recopa, também Conmebol Sul-Americana. Vocês conseguem curtir ao vivo o lance em tempo real. Logo depois que acontece o lance, vai para o teu celular um vídeo lá no seu aplicativo do OneFootball. Então baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, eu vou fazer um resumão aqui do mercado da bola, vou falar também minha opinião sobre o Cuéllar, que pode estar de saída aí do Al Hilal, vou falar sobre o Ângelo Preciado e também sobre o Johnny Góes, que é um zagueiro de 15 anos que está chegando aí para a categoria de base. A informação foi passada pelo Flazoeiro, pelo Guilherme, meu amigo. E em relação ao Cuéllar, qual a minha opinião sobre esse volante? É um cara que mandou muito bem no Mundial, jogou aqui no Flamengo entre 2016 e 2019, e a informação que vem das Arábias é de que o Al Hilal está ali estudando seriamente em negociar o jogador. E os valores envolvem em torno de 5 milhões de euros para poder liberar o volante. Vasco está de olho, Internacional é o principal interessado, mas fica aquele questionamento. Caso até o meio do ano a parte de volante não tenha jeito ali no time do Flamengo em relação ao primeiro volante, aquele cara que é o pitbull, que corre atrás da bola, que espero eu que seja o Pulgar. O Pulgar aí é um jogador que pode ter essa característica. O Thiago Maia é um jogador que pode também cumprir muito bem essa missão, só que igual o João Gomes a gente ainda não viu. O Cuéllar é o que mais se aproxima do que era o João Gomes. Então fica de olho aí o time do Flamengo, até porque se for negociar no meio do ano o Al Hilal, eu ficaria de olho e também tentaria ali trazer o atleta para o time do Flamengo, até porque ele é um jogador que ainda está jogando num bom nível. E em relação ao Ângelo Preciado, a notícia veio do site torcedores.com e dá conta que o Flamengo retomou as negociações para tentar a contratação desse lateral direito, que foi um dos destaques da seleção do Equador na Copa do Mundo desse ano de 2022, no ano passado, melhor dizendo. E o Flamengo está de olho, mas sabe que vai ter uma concorrência complicada da Espanha, de times também da Itália. Então vamos aguardar. É um lateral que sim, me agradaria ver no time do Flamengo. Só que a gente tem que aguardar, é apenas um começo a princípio ali de negociação. E eu queria saber a sua opinião sobre o Cuéllar, sobre também o Ângelo Preciado e principalmente sobre o Johnny Góes, né? E em breve, provavelmente, ele vai ser anunciado. E nação, falando agora sobre a nossa base, é como meu pai falava, né? A base nunca nos decepciona, e o ex-presidente nosso, Eduardo Bandeira de Melo, após ver a molecada da base decidir a última partida, que estava meio complicada assim, contra o time que estava lá embaixo da tabela, que é o Resende, mas depois da base arrebentar a boca do balão, o Landim foi nas redes sociais e reforçou uma situação que eu gosto sempre de lembrar, que a base é uma das principais engrenagens de qualquer clube, e com o Flamengo não é diferente. Vamos abrir aspas então para o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo.
Quando vejo os garotos da base decidindo partidas como a que foi contra o Resende, aumenta a minha esperança que o nosso clube reforce a sua prioridade no processo de desenvolvimento de atletas, que historicamente sempre foi a principal fonte de formação de craques no time do Flamengo. E também ele continuou e falou, ó, lembro com saudade do Flamengo campeão do mundo de 81 com 8 titulares que foram formados nas nossas categorias de base. Lembro dos títulos recentes da Copinha e outras competições, dos quais andávamos tão afastados. Lembro de Zico, Júlio, Adílio, Leandro, Adriano, Paquetá, Vinícius Júnior, João Gomes e tantos outros. A força está na base. E é isso, nenhum clube consegue arrebentar a boca do balão sem botar jogadores da base no time profissional, sem poder, às vezes, negociar esses jogadores da base, quando são negociações ali que fazem o clube ganhar e também o jogador, né, que ambas as partes saiam felizes. Isso sempre ajuda o time rubro-negro. Então, muito bem colocado aí pelo Bandeira de Melo. E eu queria saber a sua opinião. E aí, o que vocês acham? Deveriam ter mais oportunidades ali no time profissional, jogadores da base, em posições, às vezes que a gente está carente, né? O que vocês acham? Coloca a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo. E agora, olha essa notícia que apareceu. Gustavo Henrique, dando choque, jornalista, trouxe a informação de que o Al Hilal está estudando, ainda não fez a proposta oficial, mas está estudando seriamente fazer uma proposta e está disposto a tirar o Pedro do Flamengo por um caminhão de dinheiro. Galera, é muito dinheiro, pelo que disse o Dando Choque. Em torno de 400 milhões de reais. Acredito eu que chegando uma proposta nesse naipe, é praticamente impossível o Flamengo segurar esse atleta, né? Quase R$500 milhão, caso a informação do Gustavo Henrique ela se concretize. Vamos aguardar, queria saber a sua opinião. Acredito eu que a maioria dos torcedores vão optar ali por fazer a venda do atleta caso chegue nesses valores, porque a gente sabe que o valor da multa do atleta é de em torno de 100 milhões de euros. Isso dá em torno de 550 milhões de reais. Então, essa possível proposta que o Gustavo Henrique está trazendo em relação ao Al Hilal para fazer pelo Pedro, gira ali quase em 80% do valor final do atleta, até um pouquinho mais do que o Flamengo tem de multa para ele. Acredito eu que chegando fica praticamente irrecusável essa proposta, mas sua opinião é muito importante para a gente da Flageral. Coloque ela aqui embaixo do vídeo para a gente poder fazer aquele debate. E nação, falando agora sobre uma situação que deixa a nação rubro-negra arrancando os cabelos, que é sobre o estádio do Flamengo. Mas um importante passo foi dado, segundo o UOL. Uma matéria dá conta de que o Flamengo assinou em janeiro de 2023, em relação ao gasômetro, um termo de confidencialidade em relação aos dados do terreno. Isso corresponde ao quê? O Flamengo está querendo ainda esse terreno, e realmente, galera, aqui no Rio de Janeiro, para quem não mora no Rio de Janeiro, pode achar que é tranquilo construir em qualquer lugar do Rio. Mas não é assim. O gasômetro é uma situação onde todos os caminhos ligam até esse local. E lá dá para construir, além do estádio, aquela cidade do Flamengo que o Flamengo tanto deseja. E para isso o Flamengo tem que fazer o estudo dos dados. E em janeiro, como foi assinado isso com a empresa Vinci Partners, que é uma empresa ali que faz a administração temporária desse local, o Flamengo está recebendo esses dados, mas não pode divulgar. Isso está assinado judicialmente. Então é mais um passo que o Flamengo dá, porque se não der para construir nesse terreno, e é sim, galera, o principal local para a gente construir aqui no Rio é no gasômetro. Se não der, o Flamengo pode até partir para uma outra situação, mas agora o foco é no gasômetro, e a gente tendo essa notícia aí de que tem esse termo assinado pelo Flamengo, é sinal que o Flamengo ainda enxerga o terreno do gasômetro como o principal local também para a construção do seu estádio. Eu sei que é uma situação chata, que demora muito tempo e vai demandar muito tempo, porque não é de um dia para a noite que a gente ali dá certeza de que vai fazer no local e ir escolhendo o local. Tem que ser feito naquela região. É uma situação que realmente às vezes demanda um tempo, e é um tempo que parecia que era um tempo mais curto, mas na verdade esse tempo aí está se estendendo, mas eu ainda confio que a gente vai ter o nosso estádio e da situação mais segura possível para o clube, também para não onerar os nossos cofres. E nação rubro-negra, chegou o grande dia. Hoje, às 21h30, Flamengo vai fazer a primeira partida da Recopa Sul-Americana, final de campeonato. A gente não foi bem na Supercopa, que era apenas uma partida. Nessa a gente vai fazer jogo de ida e depois jogo de volta no Maracanã lotado, né? A gente não foi bem no Mundial, não conseguimos nem chegar na final. Espero
que os jogadores do Flamengo consigam trazer essa taça pra gente, para pelo menos a gente começar a reverter esse ano de 2023. Lembrando para vocês que o Independente Del Valle jogou apenas uma partida esse ano. Então não está com aquele ritmo de jogo lá em cima. Isso aí o Flamengo pode aproveitar dentro de campo. O Flamengo que tem algumas dúvidas, né? E eu peço para vocês para ficarem de olho no volante Pelerano. Pelerano é um jogador de 41 anos que, apesar da sua idade, é o líder do Independente Del Valle dentro de campo e na última temporada aí fez para mais de 30 partidas. Então é um cara que sempre está bem fisicamente dentro de campo, apesar da sua idade. E um outro jogador é o Lautaro Dias. Esse é o cara do ataque deles, que tem uma ótima precisão na hora de finalizar, é um cara veloz, então a gente tem que ficar de olho nessas peças. E o Flamengo vai com a provável escalação para campo. Santos no gol, lateral direito Varela, lateral esquerdo o Ayrton Lucas. Na parte da zaga, o Fabrício Bruno ao lado do Davi Luiz. Na parte de volante, o Vidal junto com o Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Só que pode ter uma mudança em relação a isso. Pode ser que ele coloque, para ficar um time mais encorpado na parte defensiva, o Eric Pulgar no lugar do Everton Ribeiro e depois bote o Everton Ribeiro durante a partida. Vamos ver o que vai preparar para a gente o Vitor Pereira, mas a verdade é o seguinte, a gente não pode dar mole em tomar gol bobo. E a gente, nessa temporada, tem tomado muitos gols assim, dessa situação. Então, que o time marque desde o ataque, meio de campo também fazendo aquela marcação forte, para que a zaga não seja pega de surpresa. Meu palpite para essa partida é 2-0 o time do Flamengo. Queria saber o seu palpite. Coloque nos comentários e bom jogo a todos.